é com alegria no coração que eu, na minha humildade, consigo enxergar que esta igreja, este lugar, está na direção certa, querendo consagrar a Deus, viver para Deus, falar do amor de Deus e expandir o reino de Deus. É por isso e para isso que nós estamos aqui. Então abram aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 22. 14 ao 22. Série as 7 igrejas do Apocalipse. Laodiceia, a igreja morna que precisa de arrependimento. Olha só então o que diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel da verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente, mas seria bom que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, e assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, o versículo chave de hoje é Apocalipse 3:20, um versículo muito citado, um versículo muito comentado. Sabe aquele versículo de que quando você é pego de surpresa para poder evangelizar, você fala assim: que versículo que Deus vai me dar na minha mente agora? É um dos versículos que mais vem, principalmente para quem não é convertido. Normalmente as pessoas usam esse versículo: olha, o Senhor está à porta, Ele está batendo, deixa Ele entrar para ver na sua vida. Então hoje é esse versículo que eu quero trazer para vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na introdução aqui agora, a carta à igreja de Laodiceia, uma dessas 7 igrejas do Apocalipse, é uma mensagem, irmãos, de repreensão severa, mas também de grande esperança. Sim, nós precisamos observar que o Senhor, Ele é um Deus de amor, de bondade, misericórdia, mansidão. Ele é um Deus amoroso. Ninguém pode negar. A expressão amor é Deus. Ele é amor. Mas Ele também repreende, Ele também se ira, Ele também castiga, Ele também vai sentenciar aqueles que se dizem ser dele, mas não é. Nós precisamos estar atentos, porque Cristo se apresenta como o Amém, uma testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus, mostrando soberania, mostrando compromisso com a verdade. Nós não podemos falar da verdade sem viver a verdade. Nós não podemos lutar pela verdade e nós darmos um jeitinho com a verdade. Nós não podemos falar do amor de Deus, que é a verdade, e nos auto-enganarmos. Deus permite que isso aconteça. Mas o maior prejudicado, irmãos, somos nós. Nós precisamos estar atentos, porque Deus mostra a sua soberania. Deus quer, Ele tem, Ele não
negocia o princípio do seu compromisso consigo mesmo, porque Ele é a própria verdade. Essa mensagem destaca o perigo de uma vida morna, uma vida indiferente, uma vida insignificante, uma mornidão espiritual. Tem aparência de espiritualidade, mas é uma plena religiosidade. Ele oferece um caminho para nos restaurarmos, para que possamos nos arrepender. Queridos, nós podemos ter várias atitudes na nossa vida e vamos ter um dia. Nós podemos viver os mais variados episódios emocionais da nossa vida e vamos viver. Podemos viver primavera, verão, outono e inverno. E por mais que seja vindo a primavera, depois desse final de semana, a primavera está chegando. Nós podemos viver um inverno espiritual. Porque a nossa vida, a nossa realidade, ela não acompanha o clima em si. Nós podemos estar em pleno verão, produzindo, tendo muitas bênçãos, podendo abençoar vidas, podendo expandir negócios, podemos olhar para a glória de Deus, ter sonhos grandes, altos, buscarmos isso com todo entusiasmo hoje, durante essa semana, mas daqui uma semana, mesmo na primavera, podemos viver um inverno emocional. Podemos perder alguém que a gente amou, que falou do amor de Deus, que não conheceu a Deus, e sabermos que aquela pessoa, se ela não se arrependeu, se ela não se entregou a Deus, ela foi para o inferno. Você vai sair de um verão da sua vida para um inverno pleno emocionalmente, porque você vai estar triste, você vai estar em luto. Então as estações do ano nem sempre vão estar ligadas às estações emocionais e da nossa espiritualidade no nosso dia a dia. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso não vem com arrependimento. O remorso é você remoer algo que você poderia liberar, ou de um perdão, ou de se arrepender e pedir perdão e perdoar, e assim sucessivamente. Remorso não é sinônimo de arrependimento. Logo, se não houver o arrependimento, essa pessoa não será perdoada por Deus também. Porque ela guarda rancor, ela guarda mágoa, ela guarda remorso, ela guarda ira, ela não libera o perdão. E porque não libera o perdão, se você não perdoar, eu não vos perdoarei. É simples assim. Não é uma questão de orgulho, não é uma questão de ser pesado, não é uma questão de ser restritivo. É uma realidade. E nem sempre a pessoa com a qual te feriu, você vai perdoar, mas não é sinônimo de convívio. É sinônimo muitas vezes de apenas você passar ou interagir com aquela pessoa de uma forma simbólica, momentânea, que não vai estar guardado no seu coração algo negativo, tóxico, que não é verdadeiro. Às vezes aquela pessoa não quer vínculo com você, então você perdoa, você faz a sua parte, e a parte daquela outra pessoa é entre ela e Deus, porque remorso não é arrependimento. Falando do contexto de Laodiceia, Laodiceia estava localizada em uma região de grande atividade econômica. Era uma igreja que estava localizada nos lugares mais ricos que nós pudéssemos imaginar. Era uma cidade formosa, de indústria de lã, um comércio de ouro, colírio especial que tratava doenças oculares. Contudo, a igreja havia se acomodado nessa condição. Pense em abrir uma igreja num bairro nobre, onde as pessoas são realmente muito bem sucedidas, prósperas, e que vão olhar para a igreja e dizer: por que eu vou buscar Deus se eu não preciso de nada? Tem tudo. Isso aconteceu com Laodiceia. Eles eram ricos materialmente, mas miseráveis, pobres, mendigos espiritualmente. Muitos se enganam, aqueles que têm demais, retêm e vivem para o seu mero prazer, não compartilha, não glorifica a Deus, porque no dia que partirem, estarão trilhando um caminho para o inferno. Essa autossuficiência que aquela comunidade, aquela região tinha, cegava-os para uma verdadeira condição espiritual. E Jesus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é Salvador, que é Senhor, expôs essa miséria
expôs essa pobreza, expôs essa sede. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos 24 horas por dia. Porque a questão não é o que eu faço, vocês veem, ou o que vocês fazem e eu vejo, mas é aquilo que Deus sabe quem somos nós. Ele olha para dentro de nós, Ele olha para dentro do nosso coração, Ele conhece isso. Essa igreja de Laodiceia representa o perigo de uma igreja com uma fé morna, uma fé insignificante, que não impacta. Irmãos, é melhor alguém que não conhece Jesus do que uma igreja morna. Nós temos que adorar a Deus com fervor. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que ter o desejo de buscar o Senhor. Nós temos que querer estar na igreja, sermos igreja, vivermos como igreja, expandirmos o reino de Deus na nossa vida, na nossa família. Por quê? Porque sem paixão e sem comprometimento, nós não vamos agradar a Deus. Deus não quer uma igreja morta. Ele prefere o mundo que pode ser alcançado pela glória dele, como um dia nós fomos, ou uma igreja, de preferência, fervorosa, na palavra, na santidade, na unidade, na integração, na comunhão, do que uma igreja morna. Ele vai o quê? Vomitar essa igreja. O Senhor falar isso, irmãos, é muito sério. É muito sério. Você está buscando a Deus de uma forma religiosa e Deus está a ponto de te vomitar e você acreditar que está agradando a Deus. Um auto-engano, um auto-flagelo, uma auto-miserabilidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Alguns pontos que desagradam a Deus que esta igreja trouxe: a indiferença espiritual. O fato de serem mornos, nem frios e nem quentes, é algo que desagrada profundamente a Deus. Cristo expressou ali o seu descontentamento e repulsa que isso provoca para ele. Segundo, a autossuficiência material. A igreja se orgulhava. Sim, nós somos ricos, temos muito, mas era falida espiritualmente. Era falida. Era mais ou menos assim, alguém como aquela elite, uma igreja elitizada, que quando vê um pobre miserável entrando na igreja, talvez ele nem consiga entrar, porque eram repugnantes. E nós estamos com as portas abertas, por quê? Porque a qualquer momento Deus pode mandar para cá uma série de pessoas que nós vamos ter que aprender a amar, a acolher, a suprir as suas necessidades básicas de início, incentivá-los a reprogramarem a sua rota com Cristo e ter uma vida digna. Nós não podemos compactuar com esse tipo de situação. Terceiro ponto que desagrada muito a Deus: a cegueira espiritual, que embora produzissem, eram famosos pelo colírio que era para os olhos físicos, estavam cegos na condição espiritual. Eles tinham ouro, eles tinham colírio, eles tinham riqueza, mas eles não tinham a visão espiritual. E o quarto ponto que desagrada a Deus: a igreja estava nua, uma vergonha espiritual. Sem a justiça que vem de Cristo, a vergonha espiritual era evidente para o Senhor. Nos dias atuais, irmãos, vocês podem procurar em qualquer ambiente de rede social, nos bairros, você vai encontrar todos os tipos de igreja que vocês possam imaginar. Que na verdade não são igrejas, são seitas. Existem muitas seitas, existem muitas sinagogas de Satanás, existe muito lugar em que as pessoas se nomeiam igreja, mas próprio Cristo, o Senhor da igreja, não está presente.
Homens e mulheres que se nomeiam profetas, que se nomeiam profetisas e que nunca tiveram o chamado de Deus. Nunca tiveram. Não conhecem a palavra, não meditam na palavra, não se humilham diante de Deus, não pregam o texto bíblico que precisa ser pregado. Tem vários tipos de sinagogas e igrejas, supostas igrejas, para todo tipo de gosto, de pessoas que querem buscar a Deus, mas não o Deus da Bíblia. Igrejas bíblicas, elas vão permanecer. O Senhor garante isso para nós. É uma certeza, é uma convicção. Mas são igrejas que vão passar muitos perrengues, mas que também podem crescer exponencialmente com a bênção do Senhor, mas serão raras. Porque nós temos que buscar uma igreja que cresce para a glória de Deus, mas não que incha para o louvor do homem. O homem não é o centro dessa comunidade. Nós somos servos de Deus. Nós somos homens e mulheres atraídos por Deus para vivermos para a glória de Deus. Uma ilustração bíblica dos perigos atuais que nós podemos viver nos dias atuais é que a situação de Laodiceia lembra da advertência sobre a riqueza e a espiritualidade. Mateus 19, de 23 a 24, diz que será muito difícil entrarem no reino de Deus homens ricos. Porque muitos vão confiar em quem? Em Deus? Ou nas suas posses? Você pode ter riquezas, você pode ter muitas propriedades, você pode ter tudo o que você pensa na sua mão. Mas se você não tiver Deus, você é o pior dos miseráveis dessa terra. E ao passo que o miserável desta terra, na ótica humana, da sociedade, da cultura, se ele busca Deus, ele é temente a Deus, e ele vive para Deus, ele é o homem mais rico da face da terra. Porque ele pode não ter nada material, mas ele tem o principal, que é Deus no seu coração. Lembra? Lázaro e o rico. Onde Lázaro estava? Com o Senhor. E onde o rico estava? Nas trevas, no inferno. E ali naquela ilustração mostra-se o desespero daquele homem que foi ao inferno e que queria tentar sinalizar para os seus irmãos, para a sua família, para que não fosse experimentar aquilo que ele iria experimentar no resto da sua vida, na eternidade. Só que o preço de ignorar a mensagem naquele episódio deixou claro: se eles não ouviram enquanto estavam em vida, quanto mais agora receber um recado de quem está morto. Colocando por terra aqui de que não há como nós nos comunicarmos com mortos. Não há. Basta ao homem viver uma única e somente vez. Atualmente, esse mesmo perigo, irmãos, vai rondando a igreja, especialmente em sociedades contemporâneas. Sociedade bem-sucedida, sociedade em bairros e cidades e lugares que têm muitas pessoas prósperas. O conforto material pode nos tornar tolerantes espiritualmente e nos tornarmos cegos, ao ponto de vivermos uma vida aparente religiosa. Em muitas comunidades, a igreja é procurada para eventos sim. Mas o evento sem Bíblia é vento. O evento sem Cristo é vento. Uma comunidade que vive para atividades e onde nós não vemos a glória de Deus, ela está vazia do principal, que é a espiritualidade. E sem a verdadeira transformação no seu coração. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos fortalecer em espiritualidade, em unidade, em integração, palavra de Deus, exaltação a Deus em plenitude, para que possamos ver a glória do Senhor no meio de nós, por meio de nós e através de nós. Não tem como
ser diferente. 4 lições, irmãos, para nós finalizarmos esta série preciosa das 7 igrejas do Apocalipse. Qual é a primeira lição? Vamos ler juntos? Rejeite a indiferença espiritual. Apocalipse 3,15, vamos lá. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio. Nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos ser fervorosos na fé. Nós precisamos buscar diariamente, continuamente, um relacionamento genuíno com o Senhor. E esse relacionamento genuíno, ele é intransferível. Eu posso amar a minha esposa, você pode amar o seu esposo, a gente pode amar os nossos filhos, nós podemos amar nossa família de origem, nós podemos amar nossa comunidade. Mas se você não tiver um encontro transformador com o Senhor, você pode até ganhar muitas vidas para Jesus e ficar na casa. Não é agir de forma egoísta, mas de uma forma coerente, porque a mornidão, ela é perigosa, nos torna insensíveis do chamado a Cristo, do chamado de Deus. Atuarmos de forma morna é perdermos tempo. O versículo que completa isso para a nossa vida é Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. As pessoas já não choram mais. As pessoas já não se quebrantam mais. A dor do irmão não me incomoda mais. A alegria do meu irmão me incomoda e me gera inveja muitas vezes. Isso atrofia o reino. A sua dor tem que ser a minha. A minha dor tem que ser a dor de vocês. A nossa alegria tem que ser para a glória de Deus. As nossas lutas precisam ser consagradas a Deus, crendo em Deus, vivendo para Deus, superando em Deus e glorificando o Senhor. Porque somente assim, meus irmãos, é que nós vamos conseguir expandir. A questão não é a quantidade, mas é a qualidade que nós precisamos oferecer para Deus. Deus olha o nosso coração. Deus olha o nosso coração. Tudo que nós fizermos nesse ambiente, nesse espaço, seja voluntário, seja recebendo, seja de qualquer maneira prestação de serviço, as pessoas precisam fazer toda a entrega, porque eu posso me enganar, posso te enganar, e vocês podem me enganar, mas nós não vamos enganar a Deus. Nós não vamos enganar a Deus. Tudo que você vai pedir para ser feito na igreja, os fornecedores, os prestadores de serviço hoje em dia, eles praticamente não têm tempo para negociar com você, porque o nome de igreja está sujo. O nome de igreja está sujo. Você se apresentar como pastor está difícil, porque as pessoas estão em descrédito. Mas nós não podemos nos submeter a isso. E graças a Deus, tudo que nós assumimos com qualquer fornecedor, com qualquer prestador de serviço, com qualquer necessidade de que nós tenhamos para realizar na igreja, graças a Deus, nós não temos uma pendência. Nós não temos uma pendência. É 100% confiável todas as movimentações financeiras que são realizadas nesta igreja. 100% confiável. Tesoureiros confiáveis, diretoria confiável, liderança sendo preparada de forma confiável, madura, os membros fazendo a sua parte. Nós não somos 100% na totalidade, mas nós vamos alcançar isso. Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que tudo isso vai acontecer para a glória de Deus, mas nós precisamos estar fazendo isso de que forma? Na nossa individualidade. Mesmo na minha família, de forma individual, cada um tem que fazer a sua parte, e juntos nós vamos ser o quê? Mais fortes. E a minha família, com a sua família e as nossas famílias, nós vamos ver a glória de Deus. Segundo ponto, de 4, vamos lá? Humildade e
dependência de Deus. Vamos ler Apocalipse 3,17? Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está. Gente, repreensão. Embora possamos até ter sucesso material, sermos bem-sucedidos, olharmos de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde estamos indo, nós enxergarmos as bênçãos de Deus constantemente, mas nós precisamos reconhecer e validar a nossa necessidade diária espiritual em Cristo Jesus, para tomarmos decisões certas, para falarmos na hora certa, para recuarmos no momento ideal. Sim. Por que eu tenho que afrontar e alimentar conflitos, contendas? Sai de cena. Sai de cena. Passos para trás é sabedoria. E não sei se vocês já praticaram isso, e acredito que sim, mas quando você avança cegamente, além de você perder a razão e escandalizar, você vai ter consequências graves para lidar. Ao passo de que quando você recua, você consegue ter visão de coisas que você não está vendo. E você vai dando margem para aquelas pessoas que querem continuar arrumando a confusão, delas se exporem mais ainda. E você fica tranquilo. Certa vez, fui deixar meu filho no metrô cedo, porque ele precisava chegar muito cedo no trabalho, e na volta, passando perto da região ali do bairro de Vila Maria, teve antes do acesso para a ponte, um ônibus sanfonado saiu ali do postinho Maria Zélia, onde eles atendem muitos idosos, muitas necessidades de medicamentos. O ônibus sanfonado deu a seta e já saiu e fechou. E calmamente, tranquilamente, freiei o carro, tranquilo, deixei o ônibus passar e prosegui viagem. Mas eu senti um movimento atrás. Quando eu olhei no retrovisor, tinha um motoqueiro, mas acho que ele me xingou de todos os nomes que eu não podia nem imaginar, não consigo nem completar. Acho que usou de A a Z, e consegui usar até o Y xingando. E eu fiquei ali tranquilamente, em paz. Não vou revidar. Domingo foi ontem, estou ainda com toda a autoridade do alto. Mas ele não contente, o que ele fez? Falando do meu lado e continuou xingando. Mas só tinha eu, ele e Deus. Eu pensei: Deus, cuida. Cuida que se eu baixar o vidro, eu vou pisar na bola. Eu não quero, eu me nego. E aí eu fui caminhando com o carro e ele foi. E eu fui e ele foi. Aí eu pensei: Deus, está na sua mão. Aí ele foi para a esquerda e eu segui em frente. Aí quando eu cheguei em casa, eu olhei, agradeci a Deus e falei assim: Deus, se eu estivesse longe da sua soberania, eu poderia perder minha vida. A gente pode perder a vida. Baixar o vidro para perguntar para a pessoa o que está acontecendo, não pode, irmãos. A pessoa estava lá e estava. Só o tio teve que fazer você. Tio, está tudo bem, vai seguir essa viagem. E ele não entendia. E quanto mais eu falar, mais ele chegava assim: bom, agora eu vou e vamos ver o que vai dar, né? Aí quando eu moro ali no bairro, eu conheço, eu pensei: bom, até quando ele continuar, eu vou para lá no postinho da polícia, encosto, vou tomar um café e falo para o policial, eu vou orar com eles. Aí quando isso, até, cuida desse rapaz aqui que está destruindo o carro do outro lado ali. Fazer o quê? Gente, se nós não tivermos humildade e dependência de Deus e colocarmos a mão, a gente pode complicar algo que já tinha solução. Era só entregar para Deus. Terceiro ponto importante, e o versículo que sustenta a humildade e a dependência de Deus é Tiago 4,10. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Terceiro ponto, vamos lá? Procure as riquezas espirituais. Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Está vendo? E sobre isso, gente, nós precisamos entender que Cristo nos chama
para sermos aprovados e provados no fogo. Eu lembro de Daniel e seus amigos, que foram provados ali no fogo, e o Senhor estava ali. Os soldados de Nabucodonosor aproximaram a mão e tiveram queimaduras gravíssimas, de tamanha temperatura que estava. E ali os 3 amigos de Daniel estavam tranquilamente, sendo provados no fogo. Aprenda um negócio: Deus não vai nos livrar de provações, Deus não vai nos livrar de doenças graves, Deus não vai nos livrar de todo tipo de tempestades que vocês possam imaginar, mas Ele vai nos livrar nas tempestades, na doença, na provação, porque nós vamos ver a glória de Deus. Então não peça para Deus te livrar de problemas, dos problemas em si, mas te tirar deles, para que as pessoas olhem por meio da nossa vida algo que às vezes falam assim: nossa, como que você conseguiu? Eu não consegui nada. Foi Deus que me deu, foi Deus que proveu, foi Deus que me curou, foi Deus que me salvou. É sobre isso. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Irmãos, não quer dizer que você não possa ser próspero materialmente. Você estudou, você trabalha, você levanta cedo, você dorme tarde, você cochila. E você trabalha que tem um leão para prover para sua família, para você. Não tem nada de errado, não é isso. Não é errado você viver bem. Mas o que ele está dizendo é: quando algo começar a comprometer o seu relacionamento com Deus, é hora de você repensar. Porque não tem riqueza material que supra a riqueza espiritual. E o último ponto: o arrependimento e zelo. Vai dizer lá: rejeitem a indiferença espiritual. Opa, acho que não é essa não. A quarta é arrependimento e zelo. Apocalipse 3,19. Repreende e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Veja bem, a correção de Deus, a ira de Deus muitas vezes vai ser para algo que vai te ajudar a mostrar e reconhecer a expressão do amor de Deus. Quem aqui é pai e mãe? Pai, mãe, avô, avó? Quem é? Quem nunca repreendeu o filho? Né? Quem nunca repreendeu o filho? Foi por ódio? Foi por vontade de esganar? Foi por bem deles. Foi por bem deles. Então, quem ama, cuida. E quem cuida, muitas vezes vai ter que repreender. E muitas vezes vai até assustar um pouco aquele que é o seu objeto de amor, o seu filho, o seu neto, seu bisneto, seu sobrinho, não importa quem. Porque quem ama, cuida. Provérbios 3, de 11 a 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama. E finalizo, irmãos, com 7 lições que as 7 igrejas do Apocalipse deixam para nós. Primeiro, está lá em Apocalipse 2,4, o primeiro amor. Irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de jornada cristã, mas eu tenho certeza de que quando se fala do primeiro amor, se nós colocássemos aqui os irmãos e falar assim: fala da sua experiência com Deus agora aqui, você vai falar de um jeito. Aí eu vou lá e falo para o irmão Fábio: irmão Fábio, fala da sua experiência quando você conheceu Jesus. A gente vai falar assim: nossa, é o mesmo irmão que está falando? Irmã Regina, irmã Carminha, Débora, todos vocês. Se a gente falar hoje, a gente tem uma realidade. Se a gente falar do primeiro amor, nossa, a gente fica com vontade de chorar. Que até o próprio Espírito Santo vai nos sensibilizar para aquela experiência. Entende o que eu estou dizendo? A gente precisa viver como no primeiro amor. Segundo, Apocalipse 2,10.
resiliência nas perseguições. Quanto mais próximos da luz, quanto mais buscarmos Jesus, quanto mais firmes na fé, mais resiliência a gente precisa ter. E que é resiliência? É resistir nos ataques, as indiretas, a falta de fé, a falta de perseverança, o descrédito, é superar tudo isso nas perseguições, porque quanto mais perseguidos, é sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque se nós estivermos de boa com todo mundo, difamando, criticando, humilhando, falando um monte de barbárie, e a gente estiver ali no meio, isso não vai provocar perseguição, porque nós vamos ser iguais ao mundo. Nós temos que refletir a luz de Cristo. Terceira lição, Apocalipse 2,14, discernimento espiritual. O que é espiritualidade e o que é religiosidade? Religiosidade é você buscar a Deus, mas viver longe de Deus. Espiritualidade é ter intimidade com Deus. Quarta lição, está lá em Apocalipse 2,20, pureza moral. Pureza moral é agir com integridade em todas as áreas da nossa vida. É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. É poder devolver um troco a mais que você recebeu. É poder fazer algo diferente para impactar vidas. É não querer holofote quando você conseguir brilhar na vida de alguém. Quinto ponto, quinta lição, Apocalipse 3,2, vigilância e arrependimento. Irmãos, em algum momento eu vou errar. Em algum momento eu vou errar. Eu estou vigilando, mas em algum momento, humanamente, eu vou errar. Eu posso acertar com 90% da igreja e errar com 10%. E se você reduzir esse número de 10 pessoas, 9 você acerta e 1 você pode errar. Você tem que estar o quê? Vigiando e tendo a humildade de se arrepender e pedir perdão no que for necessário. Às vezes são erros involuntários, porque estar à frente não é fácil. Alguém vai, em algum momento, achar que não está sendo cuidado. Mas se não falar, se não se abrir, se não chegar pertinho, não tem como a gente suprir tudo. Mas juntos a gente chega lá. Sexta lição, fidelidade nas provações. Apocalipse 3,10. Não são as circunstâncias que vai te impedir de ser fiel. Não são as lutas. É o coração. Fidelidade nas provações. É ali, fazer prova de mim. Fazer prova de mim. É ali que o Senhor vai trabalhar o seu caráter. É ali que vai resgatar o primeiro amor. É ali que vai ter resiliência. É ali que vai ter discernimento espiritual. Vai ter pureza moral. Vai vigiar. Vai se arrepender. Vai ser fiel nas provações. Não só no momento de bênção. Quantas pessoas não vivem muitas dores ainda hoje, de coisas que não foram ressignificadas, que mesmo buscando a Deus, aquilo que aconteceu foi uma barbárie insuperável humanamente. Entende? Nós não podemos deixar de ser fiel a Deus, mesmo diante desse caos. Eu não consigo entender, mas Deus, eis-me aqui. Deus, eu não consigo compreender, está mais forte do que eu, Senhor, mas eis-me aqui. E aí, irmãos, esse eis-me aqui, muitas vezes o semblante não vai ser dos melhores, porque nós somos humanos. Eu faço de tudo para estar sempre sorrindo, mas em algum momento vai ser normal eu entrar silencioso, reflexivo, pensando no futuro. Eu confesso que pensar no futuro, álbum de fotografia de futuro, pensar na igreja do futuro, pensar nessas coisas do amanhã, requer muita energia e muita motivação. Mas olhando as coisas que passaram e olhando o presente e prospectar no futuro, não tem coisa melhor. E o último ponto, para nós finalizarmos, Apocalipse 3,16. Consequência das indiferenças. Nós
Não podemos ser indiferentes com a palavra de Deus. Nós não podemos ser indiferentes nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós não podemos desagradar a Deus voluntariamente, porque involuntariamente a gente vai desagradar. Vai faltar fé, irmãos, às vezes. E nessa hora que faltar um pouquinho de fé, pode ter certeza que sempre vai ter alguém para falar: você não é cristão? Você não é crente? Cadê seu Deus? Não é incrível? É você demonstrar e alguém vai falar. Mas você vai ter que fazer o quê? Superar isso com amor e mansidão. Feche seus olhos por um instante, curva sua fronte. Vamos orar nesse exato momento, consagrando as nossas vidas ao Senhor e agradecer, meus irmãos, porque eu tenho certeza que esta série, as 7 igrejas do Apocalipse, sendo revista, poderá nos moldar cada vez mais ao caráter de Cristo. Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esta série de reflexões em um livro sagrado, com inspirações sagradas, vinda do alto, eternas, e que nos ensinaram muito, Deus, mas muito mesmo, do que podemos e devemos fazer e sermos, e daquilo que nós temos que vigiar e cuidar, para não cedermos àquilo que te desagrada. Abençoe a vida, meu Deus, de todas as pessoas que ouvirem cada uma dessas mensagens, que recapitularem, que cada nova vez que ouvirem, possam serem modeladas para o Senhor, bem como aqueles que vão ouvir pela primeira vez, que se despertem para estarmos cada vez mais conectados com o Senhor. Abençoe esta igreja, esta comunidade, as pessoas que adentram este lugar, seja pela primeira, segunda, terceira vez, que se tornam membros, ou que simplesmente passam por aqui e têm um encontro transformador com o Senhor, para firmar os passos no reino. Muito obrigado, meu Deus, independente de tudo o que aconteça, que o teu nome continue crescendo e o nosso diminuindo, em nome de Jesus.